Já são 8 horas e a gente tem, então, o compromisso, né, com os nossos amigos e precisamos dar início, então, na nossa reunião. E hoje o tema é quanto menos é mais, né? Nós colocamos lá um bule com café, que na época a gente chamava o homem de pouca fé, né? Ou então a gente brincava que era o homem bully, que era o homem de pouca fé, né? Essa era a brincadeira que existia para aqueles que não tinham ainda, né, a força da fé. Então a gente rotulava como o homem bully, até para que não chamasse atenção para as pessoas que estavam ali, né, para não criar uma coisa. Mas o que a gente precisa entender, né, é a transformação que o planeta vive. Hoje nós temos um monte de ocorrências e situações, movimentos, que estão chamando a atenção do comportamento das pessoas, dos jovens, que estão aí perdidos no tempo e no espaço, né? E esses comportamentos, de certa forma, chama a atenção de todos, porque é um comportamento que foge, né, ao normal, né? Então, o tema hoje é exatamente esse, né? Que a gente tente procurar entender o que está acontecendo, né? E ele coloca aqui que o planeta está numa transformação, né? Isso faz parte da evolução cósmica. Então, se vocês pegarem lá atrás, né, nós tivemos um astrólogo muito famoso, se tornou muito famoso, que é o Nostradamus, médico e vidente francês conhecido pelo livro Les Potetiers, lançado há mais de 450 anos. Nostradamus, ele já alertava, né, que nesse período o planeta estaria numa transformação. Isso faz parte da evolução do planeta, né? Então, a gente ficar impressionado com isso é desnecessário, porque isso faz parte. Isso vai acontecer. Se nós pegarmos lá o passado, a história, teve florestas que viraram deserto, teve mares que secaram, teve cidades que se afundaram, que desapareceram, civilizações que se desapareceram, e assim, essa segue a humanidade, essa segue o planeta. Então, sempre está acontecendo em períodos essa transformação, que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas elas perdem o seu direcionamento, né? Elas perdem as suas referências. Quando nós nascemos numa certa cultura, nos é dada as referências, né? Olha, esse aqui é seu pai, esse aqui é sua mãe, isso aqui é a família, isso aqui é a casa, isso aqui é a escola, e você vai seguindo essas referências. E o que nos apresenta hoje, né, é que as pessoas nessa geração perderam essas referências. E elas perderam por quê? Porque o planeta está em transformação. Então, hoje é perceptível como o dia ele passa rápido, né? Como o ano está passando rápido, como o tempo está passando rápido. Por quê? Porque o planeta está numa transformação e essa velocidade faz parte disso. E você se adaptar a isso, né, a mente do homem, ainda deixa muito a desejar. Então, eu brinquei aqui, né, que é um menininho ligando a tomada, né, e o outro menininho procurando a tomada aonde ele vai ligar. Então, o que acontece hoje? Hoje as pessoas estão aqui, estão procurando saber aonde eles vão colocar a tomada. E os anteriores, eles estão aqui já ligando a tomada. Então,
nessa transição que o planeta está vivendo, o que nós temos que fazer não é discutir com as pessoas, não é tentar provar para as pessoas que eles estão errados, estão certos, ou muito pelo contrário. Não é tentar falar para a pessoa, se ele fizer isso ou aquilo, isso vai melhorar ou piorar a sua caminhada nesse planeta. Hoje nós temos que ter pensamentos positivos, por isso que foi colocado, comece mudando os seus pensamentos, né? Pensamentos positivos nos leva às ações positivas. Então, eu vejo muitas pessoas falando que as famílias se reúnem e sempre está havendo uma confusão. E, nesse momento, não adianta ficar discutindo ou tentando ajustar a família. Faça pensamentos positivos, que isso naturalmente vai ser ajustado. Então, o nosso trabalho hoje é ter pensamentos positivos. Essa energia, né, é que faz com que a energia cósmica ela consiga se infiltrar nesse planeta, né, e acalme essas pessoas, fazendo com que elas consigam fazer a sua ligação, que tem que ser feita junto com a vida cósmica. E naquela época, 5.000 anos atrás, quando o homem começou a estar nesse planeta, né, são os primeiros sinais que a gente tem, eles tinham ele foi criado, né, uma religião. Na realidade, isso significa religar. Eles perceberam que o homem, no seu dia a dia, eles começavam a se perder. Então, foi criado, né, idealizado a religião em todos os sentidos, tá? Em todos os segmentos que existem. A gente fala muitas vezes religião e se pensa só na parte cristã. Não, a religião é religação, esse é o verdadeiro sentido. Então, os mestres, eles começaram, então, a entender que o homem não pode ficar sem o link, né, com a vida vital. Por isso que eles fizeram criaram, né, essa religião. E nesse período, os homens começaram, então, a perder é muita emoção aqui. Então, é assim, como os homens começaram a habitar 5.000 esse planeta, eles perderam a referência. E, através da religião, eles retomaram a religação cósmica, a religação para a vida vital. O que nesse sentido, todos as religiões, ideologias, as filosofias, investiram nessa religião, né? Para que o homem pudesse estar, né, linkado com o universo. Porque, na realidade, nós não fazemos parte desse planeta. Nós estamos aqui passando por esse planeta. Aqui é um planeta de grande aprendizado. Então, o que acontece? Quando o planeta agora está nessa movimentação, está se perdendo essa religação pela velocidade do planeta. Então, é onde todos pedem para que tenhamos pensamentos positivos e para que a religião ela seja simplesmente valorizada e não entrar no mundo do convencimento. Não adianta nós aqui queremos convencer ninguém se a religião é boa ou não, ou muito pelo contrário. Aqui, nós temos simplesmente que orar, né? Orar, agradecer, para que todos tenham essa benéfica, que é a religação com o universo.
E tem uma coisa interessante, né, que ele fala sobre a ligação umbilical do homem. Então, se nós repararmos, nós levamos 9 meses, a média, né, para estarmos aqui nesse planeta. O que esses 9 meses que o homem precisa para estar no útero, né? E então veja que coisa interessante. Ele, para você estar nesse planeta, seja quem for, você tem que ter 9 meses de gestação. Não existe lugar nesse planeta alguém que venha e imediatamente ele se nasce, né, nesse planeta. Ele tem que ter esse período de gestação para que a energia dele se adapte à energia do planeta. Por isso que nós temos esses 9 meses de gestação. Eu estou generalizando aqui, tá? Quando a gente parte, né, existe também o período da volta de adaptação ao mundo cósmico. Porque a particularidade desse planeta, aqui nós temos 75% de água nesse planeta, e o corpo humano tem 70% de água. Isso é provado cientificamente. E lá nós somos só energia. Então, o homem precisa desse período de adaptação para que ele crie seu corpo orgânico, e esse 75 de água, né, que ele tem que ter para estar nesse planeta, senão ele não consegue viver nesse planeta. Por isso que existe essa adaptação. Esse momento que a gente vive, nesse planeta que a gente vive, 75% dele é de água. Por isso que nós temos esse período de gestação, para que o corpo humano se adapte a ele. Então, veja, existe todo um contexto que deve ser considerado para que toda vez que haja essas mudanças climáticas, né, ele seja afetado. E assim a vida segue. E a gente vai tentar cada vez mais melhorar essa história aqui. Por isso existe essa gestação. E todos aqueles que não seguem essa condição têm problemas de estar nesse planeta. Então, essa gestação nada mais é do que uma adaptação para o planeta Água, por isso que chama a Terra um planeta Água. Então, nesses 9 meses, a criança, né, vamos assim, tem que se adaptar exatamente a essa água, porque eles são puramente energia. Quando está aqui, o corpo orgânico, ele se estrutura, né? E aí o homem começa a viver. E toda vez que a Terra mexe nesse ponto, o homem sofre. Então, nós estamos tendo aí a temperatura, né, da Terra que tá cada vez maior. Isso afeta o corpo humano, porque ele veio estruturado. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? É orar para que esse processo seja o mais rápido possível finalizado. Isso aí vai ser finalizado. Se a gente olhar a história, o planeta tem, dizem, né, os cientistas, são 5 milhões de anos aí. E o planeta sempre existiu. Passou por seus períodos de terremoto, maremoto, e assim vai indo. E assim será também. Só que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é ter pensamentos positivos. É assim que nós vamos ajudar o planeta. Nós vamos o quê?
inverter essa polaridade, aonde esse planeta hoje só cria situações negativas. Ele só está gerando energias de discórdia. E aí é o trabalho que nós temos que ter de orar e pensamentos positivos. Esse é o nosso trabalho. Estamos tendo uma reunião em casa. Ah, está tudo bem e tal, a gente sente que a família não está. Comece a orar. Não pense em tristeza, não pense que isso não é bom. Não, simplesmente você ora. Vocês vão se surpreender com a reação das pessoas em se harmonizar. Então, se nós temos as crianças que estão hoje perturbadas, estão desnorteadas, em vez de nós ficarmos convencendo elas do que é certo e do que é errado, vamos orar por elas. Quanto mais nós orarmos, mais essa transição ela passa mais rápido. Porque nós vamos diminuir essa energia negativa, que é o trabalho. E hoje, por falta de referência, né, nesse mundo, principalmente os jovens, né, eles estão sem pensar. Né? E tem um provérbio que fala assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Então, tudo que passa, como eles estão sem referências, né, tudo que passa, onde quer que for, eles servem. Então, não é que eles querem ser assim, é que na cabeça deles, eles estão sem referência. Então, tudo é bom. Se a pessoa tem uma tendência de querer ser feliz, essa tendência vai fazer com que ele seja feliz. Mas também, se ele tiver uma tendência a ser triste, isso vai reforçar isso nele. Então, a maioria que se destaca são exatamente essas pessoas que têm a tendência a ser triste. Por isso que nós vivemos um mundo hoje depressivo. E o que nós vamos fazer para essas pessoas? Orar. Simplesmente orar. Não é convencer, não é mostrar a verdade, não é mostrar a vida que a gente tinha, não é mostrar como nossos pais eram. Não, isso não adianta nada hoje. O que adianta é nós orarmos. Se nós formos mais audaciosos e orar perto deles, mas sem querer convencê-los, eles vão começar a ver a verdadeira oração. E por quê? Porque todos nós, talvez a gente não tenha percebido isso, nós nos criamos por exemplo. O exemplo dos nossos pais é que nos fez ser assim hoje. Todos criam por exemplos. Então, você vai dar um exemplo a ele que orar é bom. Convencê-lo, você vai perder seu tempo e até você vai afastá-lo dessa possibilidade. Então, se você orar, se você começar a ler um livro, não evite a Bíblia, porque na vida deles, infelizmente, né, foi muito deturbado na Bíblia. Então, a hora que eles veem um livro religioso, ele já tem afasta, né? Porque ele acha, já foi vendida essa ideia que isso não serve para nada. E essas são as ideias que estão dando para eles. Faça uma oração. Se você conseguir que ele chegue ao seu lado e veja você orar naturalmente, ele vai, pelo seu exemplo, também assimilando a oração. Ele vai absorvendo a oração, mesmo inconscientemente.
e vai transformando essa energia desarmoniosa numa energia harmoniosa. E a energia harmoniosa, o que ocorre aí? Ele vai começar a achar as referências que estão dentro dele. Só a energia harmoniosa que vai achar essas referências. Então, o que eles pedem é para que não haja o convencimento, para que não haja o debate, para que não haja mais energias de discórdia, que nós possamos gerar energia harmoniosa. Então, quando nós estivermos com nossos entes queridos, seja lá quem for, ou no nosso ambiente de trabalho, onde nós estivermos, na igreja, no templo, nos cultos, se aquiete e só faça uma oração. Deixa quem tiver na direção que vá, né, nesse sentido, mas ele tenha vocês como exemplo. Eles pedem para que a gente, no orar, o que ocorre em real? Nós somos considerado catalisadores. Se vocês já viram isso, catalisador é aquele que transforma a energia desarmoniosa numa energia harmoniosa. Se você olhar um carro, é aquele que pega, o equipamento, né, que transforma o ar poluído no ar. Então, eles dizem que hoje a gente tem que ser um catalisador só das orações. E aqui, quando ele fala, né, na cabeça vazia é a oficina do diabo, é o que está acontecendo hoje. As crianças são totalmente... E eu estou falando de criança, eu não estou falando de criança pequena, não. Nós estamos falando dessa geração que já está há 20 anos, 25 anos aí na nossa convivência, 30 anos. Né? Para quem acompanha, a reclamação é generalizada. Não tem ninguém diferente disso. E por quê? Porque o planeta está em transformação. Então, se a gente entender, primeiro, que o planeta está em transformação, segundo, que nós não precisamos convencer ninguém, não vamos chegar a nada, de que orar é o principal, orar. Você vai ajudar o planeta a passar por esse processo mais rápido. Você está sendo, então, uma pessoa que está somando com essas energias cósmicas. Você também está sendo beneficiado. Não são só as pessoas que estão em sua volta. A partir do momento que você deixar de se identificar com as coisas do mundo, né, a ter medo, a ter insegurança, o que pode acontecer? Se a gente pensar, o planeta tem 5 milhões de anos, dizem aí os cientistas. O homem está nesse planeta há 5 mil anos. Já passou o que tinha que passar, civilizações já passaram, já se perderam, então o homem está aqui. Então, agora, por que seria diferente? Não, isso é uma continuidade, isso é uma continuidade de um processo de evolução. Eu falo que a gente foi beneficiado de estar aqui nesse planeta, nesse período, porque nesse momento é um grande aprendizado. É uma oportunidade de se aprender muito, de expandir a nossa própria energia. Então, nós não podemos perder essa oportunidade também. Então, orar é a parte fundamental desse trabalho. Então, orar, vigiar, sem cessar. Vai vir os pensamentos negativos. Vai vir aquelas pessoas que vão falar mal. Vai vir aquelas pessoas que gostam daqueles comentários para desanimar. Vai vir aquelas pessoas que estão dispostas a contra. Então, não procure ter razão.
Importa é orar. Importa é orar. Orar para que tudo possa se harmonizar. Quanto mais se harmonizar, mais rápido, mais nós harmonizamos, não só nós, todos aqueles desse planeta. O trabalho é conjunto, o trabalho não é individual, né? Então, por isso que a gente está pedindo, né, que é o momento de orar. Não é mais momento de se achar isso ou aquilo, muito pelo contrário. Então, para vocês que gostam de orar, né, eles passaram aqui para mim uma oração, que é uma afirmação de saúde. Tá? Essa oração é do autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento tem umas orações próprias deles, que começa assim, oração, afirmação de saúde. Deus em nós é poderoso para purificar todo o nosso organismo, erguer, suster, curar, fortalecer, vitalizar, renovar e estabelecer ordem divina e unidade em todas as partes do nosso corpo, físico, mental e espiritual. Depois eu peço para a Cris colocar no grupo, e vocês vão ter, fica mais fácil vocês terem essa oração lá. Mas, dentro dessa oração, como sempre, tem uma chave, que é aqueles que idealizaram essa oração e colocaram nela uma chave, que é a chave do equilíbrio físico, mental e espiritual. Se vocês tiverem a oportunidade, quando estiverem reunidos, né, com os familiares ou na empresa, fazerem essa oração, é de grande valia, né? E ela começa, eu vou repetir de novo. Deus em nós é poderoso para purificar todo o nosso organismo, erguer, suster, curar, fortalecer, vitalizar, renovar. E aqui vem a chave. Para quem gosta de afirmação, já pode entrar aqui e já começar a fazer essa afirmação. Estabelecer ordem divina e unidade em todas as partes do nosso corpo, físico, mental e espiritual. É um todo. Não adianta a gente querer só o espiritual. Não é o momento. Nós temos que ter a parte mental. Nós temos que ter o nosso equilíbrio mental. Em consequência, nós temos que ter o nosso equilíbrio físico. Nós temos que ter saúde física para a gente poder passar por esse momento. Então, hoje é um todo. Se a gente se aprofundar mais aqui, quem talvez estude mais mais a energia, né? Nós vamos ter uma tríade, né? Que a gente fala, é o físico, mental e espiritual, isso forma uma tríade, né? Uma hora o físico está melhor, outra hora a mente está melhor, outra hora o espiritual está melhor. Isso é uma tríade. Então, cada hora, um desses pontos está comandando, né, a sua vida. E você sempre vai fazendo esse triângulo, né? Uma hora você se investe no seu espiritual, outra hora você investe no seu físico, e outra hora você investe no seu mental. Esse equilíbrio dessas três pontas é que vai fazer com que a sua energia ela se entuplique. Isso vocês tiverem tempo, né, e puder ler sobre tríades, você vai ver que sempre são três, né? E as tríades, elas uma impulsiona a outra, como na realidade, né? O nosso corpo, ele começa a se acostumar com aquela energia e começa a perder força. Então você entra com a outra energia que tem
a força de novo, e ele vai perder a força. É como se fosse você jogar uma bola para o alto, ela vai até uma altura, depois ela desce. E essas energias, elas são exatamente isso. Você vai com uma força, mas ela vai perder a força. Aí você entra com outra força, que é ou espiritual, ou mental, ou físico, você vai tendo esse triângulo que chama tríade. Ficar num só, isso já está provado, né? O seu corpo é muito inteligente, você tá trabalhando com um ser muito inteligente que é você mesmo. E o nosso corpo é tão inteligente que, se vocês meditarem um pouco sobre isso, que a gente não precisa se esforçar para respirar. Nós não precisamos nos esforçar para fazer a digestão. Nós não precisamos falar para o coração, bate, para, bate, para, bate, para, bate, porque tudo é uma inteligência. Isso foi idealizado durante 5.000 anos e ainda está em grandes modificações do corpo do homem, porque são adaptações. Agora nós estamos entrando numa velocidade que a mente do homem, o corpo do homem tem que se adaptar. Então, são constantes adaptações. Por isso que a gente tem que sempre ter uma tríade. E por isso que é o Pai Nosso, né? É o Pai, a Mãe e o Filho. É uma tríade, né? Pode repararem que as maiores afirmações sempre é uma tríade acontecendo. Porque uma hora você pede para o Pai, e você vai perdendo a força, depois você pede para o Filho, né? O Espírito Santo. E sempre é uma tríade. Isso é uma ciência, né? Onde os sábios, lá, durante a idealização do homem aqui nesse planeta, eles foram ajustando. Se vocês tiverem o número quântico, que a gente fala, né, já falamos várias vezes sobre isso aqui, são números de afirmação. E acontece, se vocês colocarem 1814321 1814321 depois a Cris põe lá, tá? É afirmação de saúde. É afirmação de saúde, o equilíbrio da sua saúde físico, mental e espiritual. Se o 520, né, é dinheiro inesperado. Olha, gente, acontece. Se vocês fizerem essa afirmação, isso acontece. É que precisa acontecer para vocês valorizarem. Então, passem um dia fazendo essa afirmação. Eu não estou falando do dinheiro aqui, porque venderam uma ideia para nós, né? Venderam uma cultura para nós que dinheiro é pecado, né? Não é não. Dinheiro é cultura, dinheiro é conforto, dinheiro é sabedoria, dinheiro é realizações. Ué, se não fosse o dinheiro nesse mundo, talvez a gente não teria hoje o que nós temos. Então, o dinheiro, ele tem a sua razão de ser. E vender essa cultura que dinheiro é pecado. Não, se você for atrás de dinheiro, isso vai ser bom para você. Não vai atrás para você ver. Você vai ser um estorvo na sociedade. Né? Lembra que nós falamos na última reunião, aqueles mormos que ficam se aproveitando? É isso aí. Eles encostam nas pessoas, né? E ficam na sua pseudo-ignorância, tirando o dinheiro daqueles que trabalham. A bondade tola, lembra? A bondade tola? Então, isso precisa ser observado, isso precisa ser, sabe, olhado com muito carinho, porque o Joel Goldsmith, né, ele fala isso. 90% das doenças que se apresentavam a ele era problema financeiro. Olha que coisa louca.
né? As pessoas, no desespero de ficar sem dinheiro, entravam em pânico. E ele falava assim, mas como é que você chegou até aqui? Ah, eu fiz isso, isso. Então você tem dinheiro. Então ele mostrava para aquelas pessoas que aquilo era uma cultura que se vendia e a gente comprou a ideia e perdemos a vida trabalhando. Nós fizemos uma apresentação disso, né? A gente passa a vida trabalhando, né? E depois passa o fim da vida pagando o plano de saúde pela saúde que nós perdemos trabalhando, né? É muito irônico, mas faça essa afirmação, sabe? Os números quânticos, ele tem uma lógica. O nosso consciente, ele é lógico, né? São números, por isso que são números quânticos, né? E funciona. Olha, gente, é sensacional, sabe? Você receber a dádiva divina do reconhecimento, de você reconhecer que aquilo tem a validade. Não, não entre nessa onda. Ah, isso aí vai, não sei o quê, vai me deixar pecador, né? Vai sim, porque você não vai conseguir pagar a conta e você né, vai ser acionado aí, né? Um grande pecador mesmo. Então, essas culturas que nos venderam, né? É que nos fazem a gente ficar travados. Nós temos que tirar essas culturas, né? E nós já vimos que isso não funciona. Não funciona porque o mundo é o mundo que vivemos até hoje. As guerras continuam, a violência continua, as pessoas. Então, não mudou nada. Então, o que muda é nós buscarmos o nosso equilíbrio, né? Então, vamos orar. Agora, a ferramenta que nos sobrou é a oração. Oração sem querer mostrar para ninguém que estamos orando. É aquela oração dentro de nós. Nós temos como sempre, aqui eu vou dar umas dicas de um filme. Tá? A gente estudou esse filme há uns 4 anos atrás, que chama-se O Quarto de Guerra. Não sei se vocês já ouviram falar. É um filme evangélico, né? Gospel, que ele mostra o que você lutar pela fé. Como nós colocamos a última vez, tem o frio, o morno e o quente, né? E eles mostram ali exatamente, muito sutil, né? O que é o morno, o que é o quente e o que é o frio. E o que é a fé? Então eles criam um quarto, né? Que Deus está conosco. Que eu sou a pessoa mais importante dessa vida, porque Deus está comigo. E se Ele está comigo, quem está contra mim? Né? Então essa é uma é uma possibilidade de vocês, se tiverem, nós tentamos achar, até o Antônio Carlos ajudou, e tá difícil tirar, mas parece que vende pelas redes o filme. Mas muito bom, muito bom. Se vocês puderem assistir umas 10 vezes, e se sobrar mais um fim de semana, mais umas 2, 3, talvez vocês vão captar a ideia, porque ele é muito forte, ele é muito forte. E se vocês ainda tiverem dúvida do que é a fé, tem um filme também muito interessante que chama Milagre da Fé. Esse é mais novo e é menos assim fanático, vamos dizer assim, né? Porque você tem que ser fanático mesmo. Esse filme do Quarto de Guerra é sensacional, né? Você tem que ter a convicção, você tem que respirar Deus, olhar Deus, pensar em Deus, dormir com Deus, acordar com Deus. É assim mesmo. Ele é o único que vai. Olha, quem entre nós que vai nos guardar? Eu não acho ninguém, a não ser eu mesmo e Deus. E a minha
fé que está dentro de mim. Tem outro filme que, se vocês quiserem ler aqui, que é O Milagre da Fé. É um filme novo que faz o drama de uma mãe que o filho se afogou, e ela foi a única que estava lá no quarto. Os médicos já queriam desligar o aparelho, que achavam que o menino já estava desenganado, né? E é um filme real, era uma história real. E ela, com a sua... É mãe, né? Eu falo, mãe é uma... É um ser indescritível, né? Ninguém consegue descrever o que é uma mãe. E olha, é muito interessante você entender o que é uma fé, você entender o que é ter uma convicção, né? E esses filmes ensinam isso. E muitas vezes que eu falo visualmente, você consegue ter uma noção melhor do que se fala. Então, quando você tem uma... O pessoal está todo mundo aí reclamando, né? Do comportamento que as pessoas têm hoje. Ué, peça a Deus. Peça a Deus que eles se equilibrem. Peça a Deus que eles sejam pessoas do bem. Porque o problema não é você estar desnorteado. O problema maior é desnorteado e fazendo mal. Esse é o pior ainda, né? Você está desnorteado, tudo bem, vai fazer o quê? Mas você está desnorteado e sendo induzido pelo mal a fazer o mal, aí a coisa pega. Então, né, se queremos ajudar essas pessoas, né, e a nós mesmos, quando eu oro para alguém, eu estou orando para mim também. Tem que ser para todos. Não, não existe, sabe, assim, eu fazer alguma coisa para aquela pessoa sem ter nada em troca. Esse planeta, tudo é uma troca. Eu dou amor, eu recebo um benefício. Eu trabalho, eu recebo o meu ganho. Né? Se eu trato bem as pessoas também me tratam bem. A síntese do ser humano nesse planeta, ele é a troca. Você me dá o amor e eu te dou amor. Se você não me der o amor, você vai receber a minha indiferença, no mínimo. Então, saibam que quando você ora para uma pessoa, você também está recebendo do universo essa oração. Não existe nada que seja em vão, né? Nós também estamos sendo recompensados pelo que estamos fazendo aqui. O quarto de guerra é uma guerra, é uma guerra. Vocês vão conhecer lá o bem-sucedido, o que ele faz, né? As trapaças que ele faz para ser um bem-sucedido. Até vocês vão entender o que é um bem-sucedido. Aquele morno que fica lá no meio, né? E eles fazem direitinho, mostra direitinho o frio, o morno e o quente. Aprendizado, né? Não vão querer ensinar isso para as pessoas, né? Eu já falei, as pessoas vão internar vocês. Vai falar, vocês estão loucos, imagina, tal, não sei o quê. Não, o aprendizado é seu, é você que está aprendendo. E através da sua energia que você gera, você vai ajudar as outras pessoas. Então, nós somos um catalisador de energias e estamos apurando a nossa energia para uma energia melhor. Superação, milagre da fé. Assista esse filme. Façam a afirmação dessa oração, se vocês puderem. Vale a pena. Usem os números quânticos. Façam um teste. Pega um número só. Um número. E façam um teste. Vocês vão se surpreender. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é um link. O nosso cérebro, eles são números que estão linkados. Então,
Esse corpo orgânico que a gente usa é para estar nesse planeta, mas nós somos eletricidade, nós somos energia. Então, nós temos esse link de numeração. É uma oportunidade ímpar para que a gente possa ter essa expansão da nossa energia, porque se a gente expandir a nossa energia, essa energia que vai embora, é essa energia que volta. Quanto mais expandida a nossa energia, mais fácil o nosso retorno. Não sei se vocês conseguiram assistir o filme do André Luiz lá. Tá. É aquilo lá. Fica no tempo e no espaço. E tudo que você aprendeu, tudo que você viu de energia, fica lá parado. E assim é a humanidade. Eu peço desculpa a vocês pelo início lá, acho que eles não queriam que eu falasse hoje, né? Mas a gente tem que insistir, porque a gente vai vencer o nosso inimigo. Nosso inimigo estava aí querendo que a gente não ouvisse, que a gente não estudasse hoje. Não, vamos estudar sim. Vamos estudar sim. Porque nós somos muito mais fortes que eles. Nós temos a nossa boa vontade, tá? E para vocês que tiveram a paciência hoje aqui comigo, né? Que Deus os ilumine e que essa semana seja maravilhosa. E, como sempre, paz na terra aos homens de boa vontade. E fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim desejar. Tá bom? Até a próxima. Fique com Deus. Gratidão.